O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, continuamos nesse tempo pascal. Então são 50 dias nos preparando para a ascensão de Jesus e depois para a descida do Espírito Santo sobre a igreja, aonde os apóstolos saem anunciando a boa nova. Hoje, de maneira especial, a igreja celebra São Marcos Evangelista. São Marcos foi o primeiro que escreveu o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Depois vieram os outros. Mas é importante notar que o Evangelho está bem dentro do contexto que nós estamos vivendo esse tempo pascal. Jesus hoje, no Evangelho, logo após ele aparecer aos apóstolos, nós estamos no capítulo 16 do Evangelho de São Marcos, do versículo 15 até o 20, e nós vimos nesses dias a passagem anterior, que foi no sábado passado, aonde Jesus ele faz todo um resumo, ou melhor, São Marcos faz todo um resumo de tudo aquilo que aconteceu nesse período da oitava da Páscoa. Jesus que aparece às mulheres, depois aparece também para os discípulos de Emaús, depois ele aparece para os apóstolos. Ele chama a atenção porque os apóstolos não acreditaram no que as mulheres haviam falado. E aí Jesus fala para eles: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Aqui, meus irmãos, está o núcleo da boa nova. Quando os discípulos, os apóstolos saíram para pregar o Evangelho, a boa nova, eles foram anunciar a boa nova que é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. A segunda pessoa da Santíssima Trindade se encarnou no meio de nós e veio anunciar e mostrar quem é o Pai, veio mostrar também o Espírito Santo, veio falar para nós que lá no céu existe um Deus só em 3 pessoas, o Pai, o Filho
e o Espírito Santo. E o Filho é Jesus, e é através de Jesus que se chega ao céu. É através de Jesus que se chega à salvação, que se tem a salvação. É através de Jesus que se chega ao Pai, pela força do Espírito, pela ação do Espírito Santo. É uma movimentação trinitária. Mas aqui, veja o que é que Jesus está dizendo, uma coisa muito séria. Os pagãos, aqueles que não creem em Deus, aqueles que estão longe do Senhor, eles devem ouvir essa boa nova. Ouvindo essa boa nova, eles aderem, repito de novo mais uma vez, a boa nova é Jesus Cristo. Aderindo a Jesus Cristo, se chega à salvação. E aí acontece o batismo. A pessoa é batizada e, através do batismo, ela é lavada dos seus pecados. Lembremos que no rito do batismo há um momento de renúncia. Nós renunciamos a Satanás, às suas obras, renunciamos às falsas religiões. E depois dessa renúncia de Satanás, renunciamos a Satanás, depois de termos renunciado ao pecado, nós professamos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Nós cremos na vida eterna. E aí nós somos batizados, nós somos lavados desse pecado passado. Nós renunciamos a Satanás e começamos a trilhar um caminho de santidade para irmos à casa do Pai, para estar com Deus. Aqui está o núcleo da evangelização. Quando um sacerdote, um bispo anuncia a boa nova, tem que estar dentro do coração de nós. Agora eu me incluo porque eu sou sacerdote. Esse desejo de salvar aquela pessoa não é simplesmente um trabalho de evangelização bonito, onde as pessoas acabam se tornando fugiu até a palavra agora, mas ela vai vir. Acabam se tornando artista. Essa é a palavra. E a pessoa acaba se achando melhor, isso e aquilo, e vai se autopromovendo, recebendo aplausos, assinando livros, com um monte de segurança em volta, porque o cara agora se tornou um grande artista, uma pessoa assim que todo mundo quer ver, que todo mundo quer falar. Aí o pregador também gosta disso, a vaidade vai tomando conta, o orgulho vai tomando conta, e a pessoa vai pensando em si. Não é isso. Pregar o evangelho, meus irmãos, não é autopromoção. É promoção de nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso formar discípulos de Jesus, não discípulos daquele que prega. Porque se nós tivermos no nosso coração essa intenção, nós não entenderemos o que é salvar almas. Porque Jesus está deixando bem claro aqui no Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Salvo de quê? Da condenação eterna. Salvo de ir para o inferno. Embora muitas pessoas não queiram mais falar disso. Anunciar o evangelho tem por
pano de fundo isso, tirar as pessoas das mãos de Satanás, que quer nos levar para o inferno, que quer nos levar para a condenação eterna. Então, dentro de nós tem que ter esse desejo de levar essa palavra com todo poder, com todo amor, mesmo que isso implique até na perda da nossa vida, dessa vida aqui, meus irmãos, essa vida aqui. Porque quem anuncia o Evangelho e morre pelo Evangelho, morre pelo Cristo, morre pela fé católica, isso se chama martírio. A pessoa é salva, ela vai direto para o céu. Então, dentro do nosso coração, é preciso existir esse desejo de levar o Evangelho. Nós não podemos ficar com medo de processos. Nós não podemos ficar com medo de ser levado para as cadeias. Os apóstolos não tiveram medo, não. E por isso eles tiveram que dar a vida. Porque a questão aqui é salvar almas. Aí Jesus está dizendo, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crer, depois de ter anunciado a boa nova, e as pessoas não quiserem aceitar, não quiserem aderir à boa nova, será condenado ao inferno. Vejam só. Por isso que pregar o Evangelho, como eu disse antes, não é promoção humana, não. É desejo de salvação. Um filho de Deus não pode ir para o inferno. Um filho. Deus os criou e Deus nos criou para Ele. Não podemos permitir que Satanás vença. Quem não crê será condenado. Que tristeza, meus irmãos. Nós olhamos hoje para o mundo de hoje e vemos o Evangelho sendo anunciado de uma forma espetacular, espantosa. Pelas mídias sociais. Graças a Deus. Quantas pessoas ouvindo, mas é triste saber que tem aqueles que estão ouvindo e não querem, não estão aderindo. E não aderir significa se perder para sempre. Por isso a necessidade da conversão, por isso a necessidade de mudar de vida. Por isso a necessidade de se voltar para Jesus antes da morte. Porque se morrer nessa condição, não se salvarão. Não vamos tapar o sol com a peneira. Veja o que Jesus está dizendo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Quantas vezes fugimos dessa palavra, né? E falamos da beleza da evangelização e tal. Pregar o evangelho não é fácil, não. Não é fácil. Quem tem que ter muita gana, tem que ter muito amor a Deus, tem que ter muito amor à salvação das almas para pregar o evangelho. Senão vira um teatro onde está o artista lá querendo promoção. Mas não, pregar o evangelho significa dar vida por amor a Cristo, como Cristo deu a vida. Quem não crê será condenado. Dá uma olhada no mundo aí, meus irmãos. Vejam o número de pessoas que creem e o número dos que não creem. É só dar uma olhada na própria igreja. O número de pessoas na igreja é muito inferior ao número dos que estão fora. Muitos desses já foram participantes assíduos e não perseveraram
e voltaram para o mundo, e tem aqueles que estão no mundo e não querem de maneira nenhuma ouvir falar de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é preciso anunciar, e anunciar sem medo. É preciso salvar as almas. Muitas almas precisam ser salvas. Talvez aí na sua casa tenha muitos que estão precisando ser salvos. Essa evangelização, ela é acompanhada com oração. Então quem prega, quem anuncia, tem que ser homens de oração. E deve-se ter cristãos rezando por aqueles que pregam o Evangelho. Aqui eu quero agradecer a Deus por ter suscitado dentro da Igreja Católica as ordens monásticas, as carmelitas, as concepcionistas, os carmelitas, os beneditinos, as beneditinas, os cistercienses, as cistercienses e muitas outras, que eu não me recordo agora. Homens e mulheres que deixam o mundo, as coisas desse mundo, e vão morar no mosteiro, e ali com a dedicação, a oração, penitência, reza pela igreja, reza pela fidelidade dos cristãos, reza para que os que estão fora da igreja se voltem para a igreja, rezam pela conversão de todo o povo. Que coisa linda, meus irmãos. E são esses que sustentam, são esses que fortalecem os evangelizadores, porque muitas vezes aqueles que pregam o evangelho, nós padres, bispos, os missionários, tem os leigos também, somos combatidos de todos os lados, porque o inferno não quer, e muitos são levados ao desânimo, e é justamente a oração desses irmãos e irmãs que estão no Carmelo, mas também de leigos, de senhoras que rezam constantemente, rezam um terço, que faz com que os cristãos continuem pregando e até dando a vida, se for possível. Porque é preciso salvar almas. Satanás não pode vencer. Infelizmente, ele venceu na vida de muitos. Mas ele perdeu também muitos. E é necessário pregar. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Você que é sacerdote, é missionário, é religioso, é religiosa, que está aí como que desanimado. Não desanima não. Esse desânimo é o demônio que está colocando, porque ele sabe muito bem que a sua eficácia em Deus, a tua obra em Deus, ela está surtindo efeito. Muitas vezes você pode até não estar vendo, e Deus permite que você não veja, para você não cair no orgulho. Não desanima não, continue pregando, continue anunciando. É preciso salvar almas. E aqui no Evangelho, Jesus vai falar ali no final que ele vai estar conosco. Ele vai estar nos acompanhando. Além dos milagres, além das conversões, além das provações, tudo, o Senhor vai estar conosco. Não vamos desanimar. Anunciemos. É esse trabalho de equipe. Uns rezam e outros anunciam. Enquanto outros estão anunciando, outros estão rezando. Olha o desejo de Santa Teresinha. E ela é patrona até dos missionários, porque lá no Carmelo ela queria pregar
Então, como ela era carmelita, então ali de dentro ela rezava pela santificação dos sacerdotes, pelos missionários, para que eles pudessem ser fiéis, para que não negassem a fé, para que fossem perseverantes. É assim, meus irmãos. É preciso salvar almas. E infelizmente, do jeito que o mundo está, muitas almas estão se perdendo. Mas é preciso salvar almas. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima.